Fala galera, História em Pauta número 68 e dessa vez falando sobre reforma da Previdência. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, edição 68. Hoje, aqui, dia 7 de maio de 2017, diretamente aqui do Morro Santana, da Rádio A Voz do Morro, FM 88.3. Aos estudantes e trabalhadores do Brasil, da América Latina e do mundo, também pelo blog, né, avozdomorro.blogspot.com e também pela 88.3 FM. Foi o que eu acabei de falar. Mas hoje, Freitas, dá o teu oi clássico aí. Fala, galera. Hoje o nosso tema do História em Pauta é reforma da Previdência. E é um conceito, inclusive, né? Esse conceito de reforma da Previdência, que nós vamos debater aqui com o nosso convidado, que a gente já peço para se apresentar, o professor Edson Senha, formado da FAPA. Bom dia, ouvintes, bom dia, trabalhadoras aí aonde a Voz do Morro alcança, né? É o mundo todo, companheiro. Então, bom dia, ouvintes do mundo inteiro. E a gente, bom dia, Fábio Melo, bom dia, Freitas. Primeiramente eu quero dizer, fora Temer, né? Segundo, agradecer aos caros amigos aí, colegas, camaradas, que fizeram um convite aí para debater sobre esse tema tão importante na nossa atualidade, no nosso contexto, tá? Mas eu vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Edson Senna, sou graduado em História em meados de 2004 pela FAPA, Faculdade Porto Alegrense de Letras, e a gente vem militando aí atualmente no Cursinho Popular Minervino de Oliveira. Um abraço aí, bem apertado aí para os estudantes e para todos os colaboradores lá, o pessoal que está enganjado nessa luta de construir uma alvorada diferente com o engajamento da população, tá? E a gente está junto nessa luta aí. E eu quero dizer a todos e a todas aí que é um tema de suma relevância, bem importante, que a gente vai debater hoje no História em Pauta. Bom, colega, né, amigo, companheiro Edson, falar para os nossos ouvintes aí, para quem não te conhece, de que maneira tu milita nesse Cursinho Popular Minervino de Oliveira? Eu conheci o Cursinho Popular Minervino de Oliveira por intermédio de um grande amigo aí que a gente vem dividindo textos, contextos, e inclusive a gente divide a sala de aula, né, que é o Marcito Luz. Grande Marcito. Conheci o Marcito em meados do ano passado, primeiro pelas redes sociais, Facebook, depois eu conheci ele pessoalmente, lá no contexto das eleições municipais de Alvorada, e a gente começou a trocar texto, informações, diálogos pelo WhatsApp, e aí eu conheci ele presencialmente no final das eleições, num levantamento que ele estava fazendo sobre o contexto da eleição municipal de Alvorada. E aí o Marcito, eu vi uma postagem dele, acho que o Freitas acabou copiando ele, e aí eu vi que, achei o projeto bem interessante e comecei a correr atrás. Aí eu acho que entrei em contato com o Freitas, mandei uma solicitação de amizade pro Freitas, e a gente começou a trocar algumas ideias ali pelo inbox, né? E aí eu achei o projeto extremamente interessante e vital para o município e para a conjuntura atual na qual a gente vive, né? Então eu acabei, por intermédio do grande Marcito, que eu divido a sala de aula hoje, conhecendo o Cursinho Popular Minervino de Oliveira. Vamos ouvir uma contribuição de um outro conterrâneo alvoradense nosso, o professor de História Anderson de Alvorada. Ele inclusive se formou na mesma faculdade que nós três, que é a Faculdade do Pobre Alvoradense. Isso aí, a FAPA. Vamos ouvir então, é uma contribuição dele sobre o que é a reforma da Previdência e a visão dele enquanto militante do CEPERS. Vamos lá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio A Voz do Morro, os companheiros da mesa. Eu sou o professor Anderson, sou da diretoria do 22º Núcleo do CEPERS Sindicato dos
professores e funcionários estaduais e também sou militante do PSTU. Então, acho que sobre a reforma da Previdência nós já tivemos uma vitória no sentido de derrotar o governo, pelo menos do ponto de vista ideológico, sobre essa questão da reforma, né? Eu digo que na sociedade, ideologicamente, nós conseguimos convencer a população de que a reforma é ruim, né? Então, já tem pesquisas aí de opinião que revelam, né, um alto número da população que se mostra contrário à reforma. Não acham que as reformas do governo Temer que são necessárias, né, e que vão melhorar a vida dos trabalhadores, né? Então, acho que isso é importante destacar inicialmente, porque o governo investiu muito dinheiro em propagandas, né, logo no início da sua ofensiva aí, ideológica, né? Teve propaganda na TV, né, por rádio, né, muita entrevista nos jornais, a própria mídia burguesa, né, apontando que a única solução para o tal déficit da Previdência, que é uma falácia, né, que seria necessário fazer a reforma, enquanto que a gente sabe que não é, né? A Previdência em si, ela é superavitária, ela sobra dinheiro, né? O governo faz um cálculo de toda a Seguridade Social, né? Mas a Previdência em si, ela sobra dinheiro, né? Então, nós achamos que os trabalhadores não devem pagar por essa conta, né? Os trabalhadores produzem a riqueza de todo o país, produzem tudo, né? Então, trabalham uma vida toda, né? Então, não é justo que o governo agora mire aí nos direitos, né, conquistados pela classe, né? Tem outras formas de solucionar os problemas econômicos que o país enfrenta, por exemplo, o pagamento da dívida pública, né? Cerca de 46%. Então, a dívida pública, né? Cerca de 46% do orçamento federal é destinado para os banqueiros, né? Enquanto que Bolsa Família é 1%, né? Previdência, cerca de 22% do orçamento federal, né? E para os banqueiros, quase metade do orçamento. Então, a gente acha que essa dívida já foi paga, né? Ela deveria ter o seu cancelamento imediato, né? Porque imagina o país ter aí mais metade do orçamento, né, à disposição, poderia se resolver muitas questões aí, como moradia, saúde, educação, né, segurança, onde mais os trabalhadores acharem necessário, né? Então, o governo aproveita essa situação para tentar retirar ainda mais direito, né? Então, tanto o governo federal, o governo estadual e municipal, eles estão querendo precarizar ainda mais as relações de trabalho, né, com o único objetivo de garantir e aumentar o lucro dos patrões, né? Então, esse é o cenário, e a gente acredita que apenas com a grande greve geral, né, a gente vai conseguir derrotar as reformas, e inclusive o governo Temer, porque é um governo que não tem apoio popular, né? Isso a gente, não é só as pesquisas, a gente que conversa com as pessoas, com os trabalhadores, a gente percebe que tem um grande descontentamento com o governo e que as pessoas querem ação, né? E estão dispostas aí a fazer o que for necessário para derrotar o governo Temer e ser consequente com a palavra fora Temer, né? Então, acho que as greves aí em nível nacional do dia 28 demonstraram
o tamanho da força da classe trabalhadora, que em momento algum, desde o impeachment da Dilma, nunca esteve recuada, né? A classe nunca esteve derrotada, né? Então, a classe lutou tanto contra o governo Dilma, que iniciou o ajuste fiscal, que retirou o direito também, e segue disposta aí para lutar contra o governo Temer, né? Então, acho que as greves geral do dia 28 de abril foi um grande marco aí na história da luta de classe do país, né? E agora, né, nós tivemos uma reunião nacional das centrais sindicais, né, que tiraram aí a data de 15 a 19 de maio de movimento chamado Ocupa Brasília, né? Então terão caravanas aí do país todo para Brasília. E também é necessário construir agora uma nova greve geral, agora de 48 horas, para derrotar o governo Temer e, né, derrubar esse governo do poder, né? Então, né, fora Temer, fora todos eles. Agradecer aí ao Rafael, a todos os companheirados aí da Rádio Voz do Morro. Vamos fortalecer essa luta. Valeu, até mais. Alerta! Então, colegas de debate, eu gostaria que vocês comentassem aí sobre o comentário aí, a fala do nosso companheiro Anderson. Eu corroboro com a tese do Anderson ali, mas antes de eu comentar sobre o áudio do Anderson, eu acho que o áudio do Anderson eu vou procurar tecer alguns comentários mais ao longo ali, porque eu estabeleci uma linha cronológica ali para a gente tentar entender essa parte da Previdência. E o que vem a ser a Previdência? É um regime geral de previdência social, né? Então a gente precisa entender e o que é esse regime geral de previdência social, o que ele envolve, o que ele engloba, para a gente poder entender um pouco mais do que está acontecendo na nossa atualidade, no contexto dessa reforma, entre aspas, que depois a gente vai discutir também. A previdência, na verdade, ou a seguridade social, como alguns chamam, né? Ele envolve assim, previdência, saúde, assistência social e seguro-desemprego. Ele engloba todos esses motes dentro desse regime geral. Então, para que a gente consiga entender todo o contexto e o que o governo quer fazer, a gente precisa ter isso bem claro. Que ele não é só a previdência isolada em si. Ele tem envolve saúde, envolve o regime de assistência, que a gente vai comentar também, de algumas assistências que o governo dá com previdências não contributivas, né? Então a gente vai falando ao longo da nossa explanação aí. Tu concorda aí? Eu chamo atenção para uma parte do áudio aí do companheiro Anderson, que ele diz que o governo Temer obteve uma derrota ideológica. A maior parte da população é contra a reforma da Previdência. Isso me chama atenção porque falta, além disso, conhecimento sobre a que se refere essa reforma. Exatamente, eu acho que a grande função nossa aqui na Rádio Na Voz do Morro, e eu acho que também a gente vai produzir depois um material e vai procurar divulgar. Eu já assisti 2 audiências públicas lá em Alvorada sobre a reforma da Previdência, porque assim, qual que é o objetivo maior? É nós desmistificar essa questão da Previdência e tornar ela mais palpável para o trabalhador, ou seja, palpável no sentido de entendimento, de compreensão do tema. Por quê? Porque hoje, assim, hoje a gente nota que o trabalhador em si, ou a grande massa da população, ela procura estar alheia a questões que envolvem números, que envolve a parte de arrecadação do município propriamente dito, o que se arrecada, o que se tem de despesa, receita, enfim. Eu acho que a gente tem um papel nessa conjuntura de suma relevância, que é desmistificar os números, trazer os números para a grande massa da população e trazer eles de forma entendível, para que a população consiga compreender o que realmente está por trás das pseudo-reformas, né?
Mas Edson, aproveitando que tu falou em pseudo-reformas, eu queria tratar contigo um questionamento a respeito da própria palavra reforma, né? Quando a gente fala em reforma, a gente geralmente tende a pensar numa melhoria, numa coisa progressiva para o bem, né? Diferente do que está sendo proposto, por exemplo, com essa chamada reforma da Previdência do governo Temer, essa reforma neoliberal. O que tu acha dessa questão, de como o termo reforma está sendo utilizado? Tu acha que é correto chamar a reforma da Previdência, sendo que na verdade é um projeto que visa desmontar a Previdência brasileira? Bom, então vamos para responder a tua pergunta. Eu acho que é preciso a gente entender um pouquinho da conjuntura, né? Então o que acontece? A gente tem lá em meados de 2016, início de 2016, aí a gente tem um processo de impeachment da presidente até então eleita Dilma Rousseff, né? E o que acontece? Com esse impeachment, o que, na minha concepção, o que está por trás disso ali, além do impeachment propriamente dito, que aí é discutível se ele é legal ou ilegal, se é golpe ou não golpe, a gente pode até gerar um outro debate a posteriori. Mas nesse primeiro momento a gente tem assim, forças conservadoras que vão começando a se manifestar dentro do parlamento brasileiro. Com essas forças manifestando-se, automaticamente eles têm um projeto de governo, não propriamente dito de um longo tempo, mas eles têm um projeto, ou seja, uma opção de colocar em pauta e de forma bem agressiva uma concepção que já estava até um pouco esquecida dentro do nosso parlamento, que é a concepção neoliberal, ou seja, que é aquilo que tu prima por um estado mínimo, ou seja, para te ter um estado mínimo tu precisa que essas forças se manifestem de tal forma que tu induza, tire direitos do trabalhador, tu tire a renda do trabalhador de certa forma, porque além da reforma da Previdência, a gente teve votado há pouco tempo aí a reforma trabalhista, né, que coloca lá o trabalhador a quase um regime de escravidão, né? E além da reforma trabalhista, a gente tem principalmente votado aí, finalzinho do ano passado, a PEC dos gastos, né? A PEC estabelecendo um teto para os gastos do governo, porque assim, o que o governo procura estabelecer aí com a chegada do Michel Temer à presidência? Ele procura colocar ali um papel de regulação fiscal. Ou seja, o que vem a ser essa regulação fiscal? Ou seja, eu vou regular os gastos com educação, saúde, que são as coisas mais vitais e que tem um impacto de forma direta no trabalhador. Só para tu ter uma ideia, só com eu venho lendo uma autora aí, uma economista, né, que ela tem a tese de doutorado dela lá sobre a reforma da Previdência, para desmistificar a questão do déficit, né, e depois eu vou explanar um pouquinho mais, e ela aborda a seguinte questão de que essa reforma, como tu colocaste na pergunta, ela não vem para o bem, ela vem para o mal do trabalhador, ou seja, vai precarizar mais a situação do trabalhador, porque a Previdência, além de ele ter todo um regime com despesas e gastos, ele tem também um papel de suma relevância no Brasil. Ele distribui a renda. Além do Bolsa Família, que é um regime de distribuição de renda, né, uma ferramenta, um mecanismo de distribuição de renda, a Previdência, ela também tem um papel de suma relevância, principalmente nos municípios. Vou citar um exemplo, da onde eu tenho a origem, né, principalmente o município de Alvorada, onde, se a gente for avaliar, é das principais fontes de renda do trabalhador alvoradense, advém da Previdência pública, né? Então, eu acho que tudo isso, ele faz parte desse governo do Temer, que é desmontar com... E um detalhe bem importante, que eu acho que é o desmonte dos direitos trabalhistas e previdenciários. Ele tem uma outra questão que eu acho bastante importante a gente ressaltar, que é assim, com a Constituição de 1988, nós criamos no Brasil o Estado, não propriamente dito conforme o modelo europeu, mas a gente criou o Welfare State, um modelo de bem-estar social. E, ou seja, se criou um pacto com a Constituição de 88 que
deles gestou-se a Previdência e a CLT, enfim, algumas coisas que foram ao longo do tempo aperfeiçoando por o lado do trabalhador, né? Foram criando alguns direitos e o trabalhador foi usufruindo desses direitos. Então, com a chegada do Temer ao poder, conjunturalmente, ele vai romper, ou está tentando romper com esse pacto constituído em 1988 com a Constituição, né? Então, eu acho que assim, é uma conjuntura, é um cenário bem complexo, que eu acho que cada espaço que a gente tiver para debater isso, para desmistificar tudo isso, né? Eu acho que é bem importante que a gente consiga todos esses espaços, rádio, audiências públicas, para que a gente possa esclarecer ainda mais qual é o papel real da Previdência Pública. Interessante que tu falou nessa questão de estar nos espaços, né? Seja aqui na resistência das rádios comunitárias ou então nos veículos do oligopólio midiático aí, que às vezes prestam um desserviço, né? Basta ver o SBT, por exemplo, que bota nas suas propagandas assim, ó, você sabia que se não tiver reforma da Previdência, o trabalhador não vai receber o salário? Isso é praticamente um terrorismo psicológico, né? Com o trabalhador que já está desempregado há mais de ano, praticamente. Perfeito, Fábio. Isso aí é bem importante. E tanto que assim, ó, essa questão da Previdência, eles remontam ao artigo 194 e 195 da Constituição Federal, né? Então, ali tu vê que fica bem claro. Mas antes de eu... Claro, a minha fala já automaticamente ela já está se posicionando. E, claro, os ouvintes e os colegas aí que estão escutando, os camaradas já sabem que a minha fala ela é tendenciosa, ela é enganjada. Não tem como a gente ter um discurso não enganjado na conjuntura atual, né? Mas eu conversando com alguns colegas que eu vinha, né, nesse espaço aí, eles pediram assim, cara, mas eu acho que a gente tem que colocar os dois lados da moeda. Pois então vamos colocar os dois lados da moeda. Vamos colocar o lado do governo, o que ele vem tentando fazer. Se é que tem algum ponto positivo, né, mas vamos tentar colocar esse ponto positivo. Ou se ele é só pontos negativos. Então eu andei avaliando, tá? Se eu não me engano, eu acho que ele é secretário do planejamento do Diogo, né? É o Arnaldo Lima. E ele participou de um debate sobre a reforma da Previdência com a Denise Gentil. E o que o governo ele tenta aplacar com a reforma da Previdência? Ele diz assim, que a grosso modo a pirâmide ela tende a inverter. O que acontece? Hoje a pirâmide, assim, tu tem na base uma base mais contundente, mais concisa, de trabalhadores ativos economicamente, né, que sustentam o topo da pirâmide, no caso que seriam os trabalhadores aposentados, né, que já adquiriram por direito a aposentadoria. Então, o argumento destes economistas do governo é que a base tende-se a inverter. Ou seja, hoje a gente tem uma população maior economicamente ativa e, teoricamente, idosos, né? A gente tem uma população um pouquinho menor que é sustentada pela base da pirâmide. E, segundo esses economistas, né, aqueles que estão mais atrelados ao governo e que estão expondo a reforma da Previdência como sendo um ponto positivo, essa pirâmide tende-se a inverter, né? Por quê? Porque eles fizeram um cálculo, aí a gente tem uma ressalva sobre o cálculo atuarial da Previdência, que eles usam exclusivamente a questão demográfica para justificar a reforma, ou seja, eles dizem que lá em 2060 a pirâmide inverteu. Então daí esse regime não seria sustentável. 2060? 2060, isso é. As projeções do governo são até 2060, para que assim, ou seja, então não é para agora. A gente poderia lá estabelecer um debate com mais tempo, um debate pautado em discussões, audiências públicas, com intermédio, acho que, das universidades federais, das escolas, de toda a sociedade civil enganjada, para que esse debate, ele de fato fosse aberto, os gastos, o que a Previdência arrecada, porque... Deixa eu ver se eu entendi.
o argumento dessa reforma da Previdência seria quanto a uma projeção para 2060? Isso, perfeito. Essa é não é estranho isso? É, exatamente, é extremamente estranho porque assim, ó, os cálculos atuariais eles são extremamente nebulosos, tá? A gente já teve assim, ó, economistas, matemáticos, engenheiros tentando chegar a alguma conclusão sobre esses cálculos e é extremamente complicado, porque assim o governo coloca os números a grosso modo, mas de onde é que saiu esses números? Tu tem que fazer uma avaliação para te entender o que tu tem de gastos e o que tu tem de receita. Tu precisa avaliar esse cálculo atuarial que é hoje, e também ele utiliza algumas fontes, né, que é a PNAD de 2009, 2016, e tem alguns economistas que defendem o seguinte argumento, que é assim, para te fazer uma análise e tu projetar algum número, né, tu precisa de ter uma base, um lastro bem considerável, ou seja, tu precisa assim, tu não pode fazer um levantamento, uma análise com 2, 3 meses de cálculo, tu tem que então pegar uma base lá que alguns economistas defendem, entre eles a Denise, né, que é a fonte na qual eu bebo bastante. Ela defende assim, ó, que esses levantamentos eles devem ter assim aproximadamente em torno de 30 anos. Ou seja, então nós temos que pegar 30 anos para trás e para tentar projetar o 2060 mais fidedigno, né? Que hoje a gente não tem esse levantamento e esse grau de assertibilidade para 2060. Por quê? Porque tu tem um lastro, né, meio e não tão claro, né? Ainda não é tão, ele não fica tão claro para propriamente. Se vocês imaginem assim, vocês ouvintes, que ele não fica claro para a população dos economistas, que dirá para o grosso modo do trabalhador, entendeu? Então, eu acho que assim como os gastos e despesas os gastos e receitas da Previdência precisam ser clarificados, eu acho que assim, a gente tem muita coisa dentro das contas públicas que precisam vir à tona, né? Então, eu compreendo a partir da tua fala, colega Edson, que não há nenhuma argumentação concreta, objetiva e racional por parte do governo em defesa da reforma da Previdência. Tu tentou fazer um esforço aí para delimitar a argumentação deles e é bem complicado chegar a uma conclusão racional a partir do argumento deles. Basicamente a tese do governo é uma tese malthusiana, né? Exatamente. Eu concordo em gênero no grau com o Fábio Melo, que eu também, quando eu comecei a estudar alguns economistas do governo, eu comecei a observar que o Malthus já dizia, a população vai crescendo e num X tempo vai faltar alimentos. E é isso que o governo apregou. Ele utiliza-se de uma teoria malthusiana, né, que é automaticamente lá em 2060 vai faltar contribuintes para sustentar a pirâmide da Previdência, né? E que na verdade os economistas contra a reforma desmistificam essa questão, porque ela já não é deficitária no atual momento, né? Mas antes de falar um pouquinho do déficit, eu vou abordar um pouquinho a questão de uma concepção que eu tenho, e alguns economistas têm também, apesar que eu não sou economista, eu sou sou um historiador curioso e gosto bastante da economia, tenho me interessado bastante pelos números, né? E o que acontece? Nós vivemos uma crise recessiva forte. Isso muito decorrente da nossa política monetária, tá? Macroeconômica, tá? Bem dizer. Por quê? Porque assim, a gente teve... nós perdemos investimentos, temos a questão da desindustrialização, desonerações, tu tem a taxa de câmbio, tem uma série de fatores que vão incidir numa recessão. Outra coisa que acho que é bom deixar bem claro, assim, eu concordo com os economistas contra o governo no que eles dizem no seguinte sentido, assim, se tu tá diante de uma recessão, tu tem que fomentar investimentos, mas estes investimentos eles são opostos ao Estado mínimo, porque na minha concepção o Estado ele deve gerir esses investimentos, ou seja, tu tem aí bancos, ou seja, entidades que conseguem fomentar esses investimentos. Vamos lá, o próprio BNDES, que hoje ele fomenta a juros baixos para o empresariado. Não que isso seja ruim, ele fomentar juros baixos ao empresariado,
que este em si, ele pode vir dar uma contrapartida para a sociedade como um todo, no seguinte sentido: tu fomentou a compra de uma máquina lá por parte do empresariado a um juros módico, inferior ao mercado. Depois a gente vai falar um pouquinho também da taxa de juros, que é extremamente elevada no Brasil, né? Esse empresário captando juros, captando um empréstimo do BNDES a juros baixos, e se ele fornecer para a sociedade civil uma contrapartida, no seguinte sentido, de que ele vai adquirir uma máquina, vai fomentar mais emprego, vai melhorar a renda do trabalhador, e é assim a gente tem um ciclo virtuoso econômico. Mas não é o que acontece, né? Hoje em dia a gente tem grandes empresas captando recursos do BNDES, né? E essa contrapartida eles não trazem para a sociedade, porque a gente tem um cenário bem gravíssimo. O que a gente prima hoje? Pelo capital rentista. Aí vai lá, a gente vai puxar o áudio do Anderson lá, né? Que ele diz assim, em torno hoje de 40% a 50%, daí isso vai oscilar de acordo com a fonte que tu for utilizar. Tu pode pegar lá, entrar no site da Auditoria da Dívida Cidadã, se eu não me engano, que é. Depois a gente vai disponibilizar o material com todas essas informações, que é assim, em torno de 40%, 45%, 46%, aí oscila muito dependendo da fonte, 40% a 45% do nosso PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, o que a gente arrecada de riqueza, ele é destinado ao pagamento dos juros da dívida. Eu acho que aí cabe também uma auditoria e nós abrirmos essa caixa preta, que é a dívida pública, tá? Seja ela dos estados ou do município ou em si do governo. Uma coisa está vinculada à outra, né? Exatamente. Uma coisa vai... Se a gente for olhar assim, análise de conjuntura, os impactos das reformas, seja ela trabalhista ou da Previdência, eles estão tudo linkados, né? Então, eu acho que cabe uma auditoria, porque assim, só em 2015 foi retirado, tá, 40% a 50%, metade do que a gente gera de riqueza para pagamento da dívida. E isso poderia ser revertido no parque produtivo, poderia ser investido num plano nacional de industrialização, no qual o Bresser Pereira pregou bastante. Ele vem trabalhando com uma questão do nacional desenvolvimentismo, né? Que é, ou seja, hoje o nosso parque industrial é quebrado. Então, muita gente que às vezes tu fala em desindustrialização não sabe o que isso significa, né? Acha que, por exemplo, o Brasil não é um país industrializado. Quando na verdade ele é um país industrializado, mas a força que a industrialização tinha para absorver mão de obra já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma. É a desindustrialização. Ao longo do tempo aí, das décadas passadas, isso foi se perdendo, essa questão da desindustrialização. A gente isso aí tem um reflexo direto acho que na própria mobilização do trabalhador. Nós tínhamos lá em décadas passadas um trabalhador mais ativo, engajado politicamente, que isso com a desindustrialização também é uma tese que eu tenho comigo, e isso foi perdendo essa capacidade de mobilizar o trabalhador. Isso aí eu vou concordar com a fala do Anderson, que no dia 28 a gente teve o oposto disso. Porque assim, eu acho que chegou num extremo das reformas que o trabalhador resolveu, se não, parei um pouquinho, a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo. Futuramente isso vai incidir, vai ter reflexo nas próximas gerações, no meu filho, nos meus netos, e assim por diante. E o que acontece? Esse processo de desindustrialização, ele vai acarretar também em perdas de receitas. Ou seja, a gente tendo perdas de receitas, tu vai ter também uma população de contribuintes reduzindo. Isso pode ter um impacto futuramente? Pode, mas a gente pode, numa contrapartida, estabelecer um projeto de governo, um projeto de sociedade que a gente queira, que prime por isso, ou seja, prime por... o empresário vai lá no BNDES, ele contrai um empréstimo a juros módicos, que hoje o trabalhador normal não consegue contrair um empréstimo a juros módicos, porque a gente tem uma taxa de juros extremamente abusiva. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, assim, para a gente trazer para o grosso da população, vamos lá, a gente vai hoje no Big, né, que é um mercado aí que tem tudo que é cidade, o trabalhador está acostumado a comprar no Big, o Walmart hoje atual, né? O que acontece? Tu vai lá e faz o teu cartãozinho do Hipercar, eu não sei se é o Hipercar ainda, mas tu fez o cartãozinho do Hipercar lá, né? Pá, beleza, então aí tu foi lá e realizou uma compra no Big, tá? No mês seguinte, por algum motivo, tu não conseguiu pagar aquela compra, né? Então, o que acontece? Tu foi lá e empurrou com a barriga. Tu tinha R$400 para pagar, R$1.000 para pagar daquela conta. Tu não conseguiu pagar os R$1.000.
Tu vai o quê? Eu vou pagar uma parcela da conta. Então ele tem a tarifa mínima, né? Aí o que era a tarifa mínima? Tu devia R$1.000, tu vai pagar 200. Aí tu foi lá e pagou 200. Aí tu arrolou a tua dívida, tu empurrou a tua dívida, tu trabalhador empurrou a tua dívida, né, pro mês subsequente, pro mês seguinte. Aquela tua dívida, os juros do cartão de crédito pro trabalhador é 480% ao ano. Então tu imagina isso, este impacto no bolso do trabalhador. Tu imagina, tu tinha uma dívida X, aquele X ele ganhou 400% lá no final do ano e tu não vai conseguir pagar automaticamente. Entendeu? Não, mas aí lá o BNDES tem uns juros mais baixos, aí ele consegue fornecer pro empresário uns juros mais módicos, né? Então o trabalhador não tem esse direito a juros módicos. Ou seja, tu tem uns juros aí anual no cartão de crédito, que assim, o cartão de crédito, se tu for olhar assim, a grande maioria da população ele tem utilizado esse mecanismo, essa ferramenta que é um poder de compra que ganhou no início da década de 2000, que foi o que o governo Lula fez. Ele procurou liberar e dar acesso, ou seja, tornar mais acesso o crédito, que é justamente isso, tu conseguir ir lá e comprar parcelado, né? E isso automaticamente, mas ao mesmo tempo que se fomentou, ou seja, se possibilitou para o trabalhador esse aumento no poder de compra. Na contrapartida, tu tem um poder de compra que, se tu não consegue te manter financeiramente, ou por algum caso, por via das dúvidas, lá de repente, em algum momento da tua vida laboral, tu acaba ficando desempregado, tu fica com uma dívida de 400% no cartão de crédito. Então, os juros são extremamente abusivos. E isso reflete lá na questão do pagamento da dívida, dos juros da dívida, que pagamos em torno de 500 bilhões no ano de 2015. Então, pra gente ter uma ideia disso aí, olha a quantidade de recurso financeiro que tu poderia destinar para educação, saúde, para a própria previdência. E aí a gente entra também num mote que é o seguinte, assim, se tu tem um regime deficitário, tu não pode tirar fundos desse regime deficitário, né? Por quê? Aí a gente, assim, ó, criou-se em meados de 1994 as desvinculações de receita da União, famosa DRU, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Lá em 1994, o que eles faziam? Então tu tem o regime da Previdência, né? Que é a Seguridade Social, a saúde e os próprios trabalhadores previdenciários, contribuintes e os aposentados. Tá tudo dentro desse regime. Dentro desse regime, ele é subtraído desse regime em torno de 20% do que esse regime arrecada. Porque, assim, outra coisa que a gente precisa esclarecer, assim, ó, não é só assim, ó, a grosso modo, não vem só assim, ó. Vamos lá, o Edson, sou trabalhador ali da iniciativa privada, eu vou lá e eu tenho, do meu salário, extraído uma alíquota de 11%. O empresário contempla com mais uma alíquota de 20%. Então já temos aí uma arrecadação de 11% do salário do trabalhador, né, que depois é somado no seu montante total, e nós temos uma alíquota de 20% dos empresários, que é extraído ali na folha, tá? E o que acontece? De todo esse regime aí, tu tem mais alguns impostos, contribuição sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, que eles vai se somar a esse regime geral previdenciário. Então, tu não tem só a contribuição do trabalhador. Eu não consigo entender um regime deficitário quando tu tem todo um aporte de recursos vindo de diversas áreas. Aí assim, daí o pessoal bate muito, assim, os economistas batem muito assim, mas tu tem o trabalhador rural que nunca contribuiu. Perfeito, mas tu tem também alguns recursos que estão extraídos do agronegócio, da exportação, que vão contemplar esse trabalhador que não possibilitou a contribuição. Por quê? Porque assim, a gente sabe que a agricultura, ela é sazonal, principalmente a agricultura familiar, né? Ela tem uma sazonalidade, ou seja, tu não produz os 12 meses do ano. Então, a tua capacidade produtiva na agricultura, ela é sazonal. Ou seja, tu vai lá produzir, de repente, dependendo da monocultura,
tu vai produzir lá no mês X, Y, Z. Então tu vai ter 3 meses de aportes que tu consegue extrair ali para teu sustento no final do ano. Então tu não consegue, como é que tu vai contribuir para um regime previdenciário se tu não tem dos pontos da reforma do Temer é que o trabalhador rural contribua com isso, né? Então precisa um debate mais claro, mais crítico sobre esse sentido. Perfeito. De onde é que vai vir a contribuição do trabalhador rural? Estamos fazendo a defesa do trabalhador rural, mas a gente tem que entender que se a gente se alimenta hoje, se a gente tem alimentos na nossa mesa, né, seja ele orgânicos, né, principalmente que deveria ser alimentos orgânicos, né, a gente tem um trabalhador lá produzindo no campo. E esse trabalhador ele tem que ser visto de forma diferenciada do que o trabalhador urbano. Não é criar, não é tornar corporativista, né, a sociedade, mas eu acho que tu tem que, assim, se alguém trabalha para a produção de alimentos, esse cara tem que ser visto de forma diferenciada. Assim como, na minha concepção, o professor, ele deve ser visto de forma diferenciada. Agora, vocês imaginem o absurdo que foi agora, nessas últimas semanas, as notícias que se somaram aí à mídia, que os policiais da Câmara de Deputados, lá os policiais, a polícia do nosso parlamento, que o salário, pasmem, o salário inicial deles é em torno de 14 mil, fez uma pressão para que eles fossem incluídos num regime especial, que seja, tu se aposentaria com uma idade menor, que é a de 65 proposta pelo governo Temer, né? E além disso, tu contribuiria com 25 anos. Ou seja, aí tu imagina o policial aqui, o nosso, da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, que não ganha nem, não acredito, 1/3 desse salário, né, de 14 mil. A Força Nacional tá aí ganhando 12 mil e tem todo um aparato tecnológico, logístico para poder bancar a segurança, né? E a gente não tem isso, porque a gente tem aqui também no Rio Grande do Sul um desmonte do Estado de acordo com as políticas propostas pelo governador Sartori, né? Então se a gente observar, uma coisa vai desencadeando a outra, vai levando a outra, para que a gente tenha um desmonte e se propague aí um Estado mínimo nos próximos tempos. Aí, né? Então, colega de Nervino e conterrâneo alvoradense, Edson, te faço um desafio agora. Vamos fazer uma participação didática a partir de agora. Gostaria que tu explicasse para os nossos ouvintes, de modo mais simples possível, o que é a Previdência e o que ela tem a ver com o dia a dia de cada trabalhador, sendo Morro Santana, da Vila das Laranjeiras, que são nossos ouvintes, de Alvorada. Principalmente, como é que tu explicaria isso para os estudantes de ensino médio? Assim, ó, qual que é o impacto direto da Previdência no trabalhador, seja no ouvinte da rádio aqui, e nos próprios estudantes lá do cursinho pré-vestibular? O que acontece, assim, ó, pra gente ter uma ideia, alguns municípios, eles se movimentam, ou seja, a economia destes municípios, ela gira em torno do que tu trabalha. Então tu trabalha, tu recebe. Então, assim, Alvorada, por exemplo, em torno de 60-65% da renda de Alvorada, ela advém do quê? Ela advém de impostos, de tributos repassados por intermédio do Estado e por intermédio do governo federal. E o que acontece? Dentre esses impostos aí, a Previdência, ela abrange ali uma gama bem considerável desses trabalhadores. Ou seja, o trabalhador, ele só consegue comprar quando ele tem a grana, propriamente dito, o dinheiro, né? Então, ele precisa do dinheiro para poder comprar, para poder fazer girar o comércio local, ou seja, a pequena feira da associação, do bairro onde o indivíduo reside, o mercado. Muitas vezes ele vai lá e compra no fiado, e aí ele acaba, depois, quando ele recebe da Previdência, ele vai lá e paga o mercado. Ou seja, então, a economia, ela gira em torno do trabalho e da receita, da renda que esse trabalhador consegue conquistar. Ou seja, essa, no caso da Previdência, é a renda que ele adquire depois de terminada a sua vida laboral, né? Então, de forma bem direta, ele, assim, ó, alguns municípios, a Previdência, ela chega a abarcar nos municípios uma receita muito maior do que propriamente os impostos arrecadados, que eu acredito que seja o caso de Alvorada e alguns municípios da região metropolitana, dos bolsões que a gente tem em torno da região metropolitana, né? Desculpa,
região metropolitana. Então esses bolsões, eles giram em torno dessas receitas que advêm da Previdência. Outra coisa assim, ó, bem importante, porque a gente não tem só a Previdência propriamente dita, tu trabalhou, recebeu. A gente tem assim, aqueles trabalhadores que não conseguiram contribuir de forma eficaz ali com a alíquota de 11% extraída da folha salarial. Então o que acontece? A gente tem o BPC, o benefício de programação continuada, que é uma receita, o LOAS propriamente dita, que é assim, ó, tu chegou num X tempo lá da tua vida laboral, tu não consegue trabalhar mais, vamos supor, tu tá em torno lá dos 60, 65 anos, tu não consegue trabalhar, né? Então tu não tem mais a capacidade, tu não tem mais aquela vitalidade, né, de trabalho. Depois até no material, que o assunto é bem abrangente, depois no material a gente vai colocar a expectativa de vida do trabalhar, né? Então a gente já vê que assim, ó, com essa expectativa de vida tu tem um X para trabalho, a tua vida vai até um X. Então tu chegou naquele teto ali, tu não tem mais vitalidade para te trabalhar. Então o que acontece? O Temer está propondo que essas pensões ou aposentadorias não contributivas, ou seja, vamos supor lá, a gente sabe assim, ó, que tu não trabalha 25 anos da tua vida laboral hoje, né? Que é a proposta hoje. Proposta não. O vigente hoje é que tu trabalhe no mínimo 25 anos, que tu tenha contribuição de 25 anos, e tu tenha lá em torno de 50, 55 anos. 50 para a mulher, acho que se eu não me engano, 55 para o homem. Só que daí a gente tem um detalhe bem importante. No Brasil, a gente não tem assim, ó, a expectativa de tu estar sempre ativo, contribuindo, né? Ela é em torno de 15, 16 anos. Então tu já tem um déficit, né? De 25 para 15, 16 tu tem um déficit aí, né? Então tu já não consegue contribuir os 25 anos. Então daí tu vai chegar lá, às vezes, nos 55, 60 anos e tu não contribui os 25 anos. E aí o que tu faz? Então tu não tem ali, hoje no regime atual, tu não tem essa capacidade de tu conseguir se aposentar com 25 anos de contribuição e mais o teu tempo, a tua idade mínima ali, né? Com a reforma do Temer, ele quer prolongar mais a tua capacidade produtiva. Ele diz que tu produz mais, quanto mais velho tu tá, tu produz mais. E não, existem estudos que não, tu vai reduzindo a tua capacidade produtiva, tu ganha em experiência, tu pode conhecer os atalhos ali, né, com o passar da idade, mas essa capacidade produtiva ela tende a reduzir, né, com o longo dos anos. E aí o que acontece? O Temer quer postergar essa idade mínima de em torno de 70 anos, se eu não me engano, para o BPC, e pro LOAS propriamente dito. Então, porra, cara, tu vai morrer trabalhando. Agora eles deram uma melhorada, né, na reforma, então tu não precisa mais se 25 anos, se tu tem, a população brasileira tem uma média uma média de anos ativos ali de 15, 16 anos. Hoje tu já não consegue chegar aos 25, propriamente dito, que é o vigente. Tu imagina 40 anos, que baixou agora, né? De 49 para 40 anos. Imagina tu trabalhar 40 anos e tu ter que chegar mais na tua idade mínima ali, que é de 65 para o homem e 62 para a mulher. Então, ó, pasmem. Outra coisa assim que o governo tenta apregoar é assim: mas a Europa, os países europeus já estão com a idade mínima de 65. Não. A França já está revendo a sua idade mínima de aposentadoria, já está caindo para em torno de 62, 63 anos. Então, outra coisa assim que a gente tem que ter bastante cuidado e atenção é contra esse regime de austeridade fiscal que eles estão tentando implementar. Por quê? Porque uma coisa está linkada à outra. Tu votou a PEC do teto de gastos, ou seja, então tu estabeleceu um gasto limite lá para saúde, educação. Que não seria nenhum gasto, seria um investimento, né? Exatamente. Se tu vai em educação, saúde é investimento. Mas não, pro governo ele não tem essa ótica. Ele tem a seguinte lógica que, assim, a gente precisa a todo plano fazer o superávit primário. O que é o superávit primário? Ou seja, é tu gastar menos com educação, saúde e essas coisas mais palpáveis para a população, que é principalmente educação, saúde e a previdência em si, que é onde a previdência aporta aí em torno de aproximadamente 23% aí desses gastos. Então o que acontece? Eles votaram a PEC dos gastos, ela foi aprovada, então agora tu tem que tirar de algum lugar. Então de onde é que eles vão tirar? Saúde e educação já tá um
um caos, né? Já é precária, a gente já tem um desmonte total aí, tanto no âmbito da educação quanto da saúde. Falta medicamentos, falta leitos, falta tudo. Falta um salário mais digno pro médico, trabalhar menos. Tem médicos que aí vão lá, fazem plantões aí em 3, 4, 5 hospitais aí para que eles consigam, né? Enfim, falta... O desmonte é geral nesse sentido. Então o que eles fizeram assim? A Previdência já tá com uma receita aqui e tal. Eu vou tirar a receita da Previdência com a DRU. Aí votaram em 2016, meados de junho, julho aí. Ou seja, a desvinculação da receita da União passou de 20% para 30%. Então, se tu tem um regime deficitário, é contraditório tu retirar fundos desse regime, né? E que ele precisa tanto desses recursos, o trabalhador precisa desses recursos porque precisa pagar. Então ele já se torna contraditório esse discurso do governo de que a reforma da Previdência é necessária porque tu tem um déficit. Não, tu não tem déficit, cara. Eles tentam comparar também a reforma da Previdência, ou seja, os gastos do governo com a da família. Não, o governo, para vocês terem uma ideia, a Denise Gentil, ela trabalha também nas teses dela, ela sugere algumas alternativas, né, para a crise recessiva. O que a gente pode fazer? Se a Previdência é deficitária ou tem algum déficit, se é que ele existe, o que a gente pode fazer para que a gente consiga reverter esse quadro aí, né? Então ela diz assim, a gente pode investir em infraestrutura, saneamento, esse tipo de coisa que faz, se tu começar a investir, tu começar a gerar obras dentro da sociedade, tu vai começar a ter que empregar mais trabalhadores. Hoje a gente tem em torno de 14 milhões de desempregados, né? Então, pasmem, não vamos dizer assim, que a gente não consegue ter um pleno emprego propriamente dito. Nem nos bons tempos das commodities lá do governo Lula, né? A gente conseguiu ter um pleno emprego de 100%. Não, a gente tinha lá uma taxa de 2%, 2,5% de desempregados. Hoje a gente está com 14% de desempregados ao longo agora o último dado do IBGE que saiu acho, semana passada. Então, essa taxa de desempregado, ela pode sair do desemprego com esses fomentos por parte do Estado de conseguir um emprego. A própria industrialização, o próprio fomento à industrialização, num plano bem estruturado, com debate da sociedade civil, a gente consegue projetar algumas coisas ou planejar a longo prazo algumas coisas que modifiquem a realidade do trabalhador. Ou seja, industrializando o país, extinguindo também a questão das desonerações. Ou seja, hoje a gente tem bancos aí, que é o capital rentista aí, com Itaús da vida. São devedores da Previdência, inclusive. Exatamente, então eles devem aí um montante bem considerável. Daí o que os economistas pró-governo dizem, não, mas a gente não consegue, por mais que a gente coloque, acionem essas instituições na justiça, ou esses empresários, essas empresas, a gente não consegue recuperar todo esse capital que eles nos devem. Mas pasmem, sabe o que o governo consegue recuperar? 0,32% desse dinheiro que é devido, né? Então eu acho que o esforço para tentar recuperar esse capital é muito pequeno. É muito pequeno. Tem uma a Graziele, não lembro bem o nome dela. Ela trabalha bem essa questão. Eu já andei lendo alguns artigos dela. Ela trabalha bem essa questão de a gente assim, de a gente ter uma política que cobre essas pendências judiciais aí, ou que cheguem até uma pendência judicial que na recuperação de aportes que foi perdido por parte do governo. Ou seja, 23% do que o governo deixou de arrecadar em 2015 advém dessa carência aí, de falta de uma política que cobre mais essas desonerações aí, ou seja, o empresariado fica devendo pro governo e não, mas agora o seu trabalhador fica devendo ali, é complicado, né? Tem toda uma lógica aí que é contra o trabalhador, nesse sentido de que tu deve, os empresários podem dever e a gente cobra um pouquinho, passa a mão por cima, cria-se uma desonerações
que acabam reduzindo a receita também. Então, uma coisa vai linkando a outra. Redução de receita, tu implementa uma PEC com teto de gastos aí que tu pode gastar X. Esse X que tu pode gastar, tu vai ter que tirar de algum lugar, porque pasmem, olha só, nos últimos anos, 2014, o nosso PIB, né, o Produto Interno Bruto, ele cresceu 0,1%. Em 2015 ele foi negativo em 3,8%. Em 2016 ele foi de 4,5 negativo. Então a gente tem uma crise de arrecadação que automaticamente ela vai gerar um impacto tanto no bolso do trabalhador propriamente dito, quanto nos gastos com educação, saúde. Tu tá reduzindo essas receitas. Então, e aí assim, ó, a PEC do teto de gastos ela implementa que tu vai poder gastar o ano a partir de 2020, né? Eu acho que a gente não vai ter um reflexo direto em 2018, mas em 2020 tu já tem um reflexo direto que ela vai poder gastar somente de acordo com a inflação do ano anterior. Ou seja, a inflação até ela caiu, mas ela não tem um sentido real, a gente não tem um reflexo real no bolso do trabalhador. Por quê? Porque tu continua ainda com 14 milhões de desempregados, tu tem uma gama de 60 milhões de trabalhadores aí na informalidade. Então, como eu falei anteriormente, a gente não consegue ter uma política de pleno emprego, mas a gente pode reduzir essa taxa drasticamente, porque, vamos lá, no boom das commodities, daí um recorte à parte que a gente pode fazer lá em 2002, 2003, no contexto do governo Lula, que a gente teve um crescimento mais elevado aí, que as commodities ajudaram bastante, né? Então tu tinha uma arrecadação com volume maior, que o governo procurou fazer? Distribuir essa renda, só que, claro, implementando o Bolsa Família, o LOAS, o BPC, que fazem com que além da previdência ser um regime previdenciário, propiciar ao trabalhador lá no fim da sua vida laboral uma qualidade de vida um pouquinho melhor, ele tem uma capacidade distributiva enorme. Então, se a gente for olhar assim, claro, atrelado a outros programas, a gente foi tirando o Brasil da linha da pobreza. Mas pasmem, e já tem estudos aí do ano passado que já temos um volume bem considerável de trabalhadores e da população adentrando novamente nessa faixa de pobreza. Ou seja, tudo que se construiu ao longo, mas aqui fica uma ressalva, a gente tem algumas críticas ao período petista, né, que eu acho que a política macroeconômica, com algumas mentes brilhantes lá, como o o Levi, né, Joaquim Levi, eu agora associei ao Michel Levi a questão do golpe, mas assim, a gente tem toda uma política, né, tem toda uma política aí que contraproducente aí que o Estado implementou, que foi justamente buscar um viés neoliberal, né, nesse quesito, e que automaticamente ele vai ter vai surtir um reflexo no trabalhador. Então fica uma ressalva ao período petista de governar, né, que a gente sabe que distribuiu renda, mas a gente podia ter feito uma reforma tributária com um imposto progressivo, entendeu? A gente podia ter feito uma taxação das grandes fortunas, que tu iria aumentar a tua capacidade arrecadativa, né? Então tem uma série de ressalvas que a gente tem que fazer, até uma autocrítica, né? Eu acho que fica bem interessante nesse ponto. Bom, Edson, agora eu quero saber um pouco mais de ti. Tu que já disse que é formado em História, nosso conterrâneo lá da FAPA. Como é que tu começou a se interessar por esse assunto da reforma da Previdência? Como é que tu começou a estudar? Que momento tu achou que foi assim o start de tu se engajar nos estudos sobre esse tema tão polêmico? Eu acho que se a gente for prestar atenção, assim, a gente já teve ali ao longo dos anos, aí, desde a década de 90, aí, a gente já teve algumas micro-reformas. A questão do 85-95, que foi criado no governo petista. Então, a gente teve algumas reformas sendo estipuladas aí ao longo também da era petista, né? E me chamou a atenção que eu tive acesso a tese de doutorado da Denise Lobato Gentil.
ela procurou estudar um período X lá, não só da era petista, mas um período também do Fernando Henrique Cardoso, justamente para desmistificar o déficit da Previdência, né? Então, o que aconteceu? Me chamou muita atenção isso aí, porque nós historiadores, né, a gente gosta muito da teoria, da prática em si, mas a gente trabalha muito com conceitos e a gente procura fugir um pouquinho do número, né? E o número, ultimamente, no qual a gente tem, assim, principalmente foi exacerbando aí de 2014 para cá, a questão da recessão. Então, se a gente está numa recessão, os números começam a chamar mais atenção, porque tu gastava X, agora tu gasta Y, caiu o teu poder de aquisição, de produtos eletrodomésticos, enfim, N coisas aí começou a reduzir essa condição do trabalhador adquirir alguns bens. Então, o que acontece? Ficou me chamando a atenção de, essa associação, tu gasta X, recebe Y, a questão o que tu ganha de salário e qual é o teu capital, teu poder de compra realmente, né? Foi me chamando a atenção. Aí os caras começam a dizer, o estado tá quebrado, o município tá quebrado, a Alvorada tá quebrada, Porto Alegre tá quebrado. Agora o Marquesan vem com o discurso de que eu não vou... Não, e, além do discurso, é um terrorismo contra o funcionalismo público, né? Porque assim, e aí vai o funcionalismo público, o professor, auditores, enfim, o funcionário público lá de carreira propriamente dito, que eles, para esses governos, eles acham que assim, o grande vilão da história é o funcionário, é o funcionalismo público, é o trabalhador. Mas na verdade não, isso dali são políticas que foram sendo implementadas ao longo, né, de alguns governos, uns mais progressistas, outros menos progressistas, que foram exacerbando todo esse caos que a gente vê hoje na questão do orçamento público. E eu acho que assim, eu acho que a gente tem que desmistificar não só a reforma da Previdência, a trabalhista, mas a gente tem que também desmistificar, trazer para a população, para a grande massa aí os próprios ouvintes, o que é o orçamento público, de onde é que vem a receita, de onde é que vem as despesas, que nem eu estive avaliando alguns anos aí de Alvorada, porque como o debate está bem forte aí na questão da Previdência, começou a me chamar a atenção, saiu uma notícia no Alvoradense esses dias, de que a Previdência, vamos ter que reformar a Previdência em Alvorada, aumentando a alíquota, mas quando na verdade, se tu for olhar assim, a receita do município, ela caiu de 2013 para 2015, que é aonde nos fornecem os dados, né? A gente tem um problema gritante aí na questão do fornecimento dos dados para a população, para que ela entenda esses dados, os números, né? Que é bem importante a gente avaliar. Caiu em torno de 40% a 50% dessa receita. Então, claro, ela vai surtir um reflexo lá no regime previdenciário, mas mesmo essa receita tendo caído, o regime não é deficitário lá em Alvorada. Então, você trabalhador alvoradense, você municipário aí, que provavelmente vai ser é uma das pautas futuras do governo Apolo aí, nos próximos meses, dias, ano aí, a reforma da Previdência no município de Alvorada. Então, pasmem, ela não é deficitária, e sim nós temos uma crise de arrecadação. E o que o governo está fazendo para isso lá no município? Ou seja, o que o governo está fazendo isso em nível federal, em nível estadual, para que melhore essa arrecadação? E detalhe, eu sou contra aumento de impostos, né? Porque eu acho que não é... Há alguns economistas pró-reforma também dizem assim, mas antes o regime da Previdência a nível federal, ele era superavitário porque nós tínhamos a CPMF. Não, claro, a CPMF era um dinheiro direcionado especificamente para a saúde, então, ou seja, tu mexia dentro da Seguridade ali, então a saúde já ganhava um aporte com a CPMF. Mas não estranhemos se o governo Temer não implementar aí um imposto CPMF nos próximos tempos aí, né? E é interessante que esse imposto CPMF, né, contribuição sobre movimentação financeira, ele também foi uma ótima estratégia. Acho que foi o governo, não sei se foi o governo Fernando Henrique Cardoso ou se foi o governo Lula que tentou implementar pela primeira vez, de barrar a sonegação fiscal. Eu vou dizer assim, até a Graziele, eu não vou lembrar o nome, mas depois eu vou colocar no material que a gente vai disponibilizar,
a gente vai vamos construir um artigo, um material aí pós o nosso debate aqui, né? Essa menina, ela diz assim, pasmem, a CPMF, ele é um mecanismo de tu reprimir a sonegação muito importante, porque ele está diretamente vinculado ao CPF, ao CNPJ, então fica mais difícil de tu burlar a receita, consegue ter acesso às movimentações financeiras, né, de grandes empresas. Vocês querem ver assim, um detalhe, eu não conseguia ler ainda na íntegra, tá? Mas tem um economista francês, o Thomas Piketty, tá? Ele vai trabalhar a questão da desigualdade social. Ele escreveu aquele livro Capital no século XXI. Isso, exatamente. Essa é a obra dele aí e nessa obra, tá? O que ele relata assim, ó, ele procura buscar em diversos países a questão dos tributos. E pasmem, a gente não tem esses dados, ou seja, o Brasil não fornece esses dados para que a gente avalie e analise de forma clara. Ou seja, é tudo de forma nebulosa, receita, despesa, as próprias isenções fiscais no governo do Sartori aqui. Agora está se criar uma CPI, entendeu? É tudo nebuloso. Sobre essa questão de ser nebuloso aí, pessoal, licença, o colega Fábio. Vai lá. A gente fez um texto sobre o nosso conceito, nossas reflexões sobre a diferença entre esquerda e direita. A gente concluiu dizendo que a diferença essencial entre esquerda e direita é que para a esquerda a verdade é sempre revolucionária, enquanto para a direita sempre há o ocultamento da verdade, há informações nebulosas e a censura. Então a fala entra nesse sentido, hein? Perfeito. Não, e a questão da CPF é importante frisar o papel das emissoras como a Globo, por exemplo, que bateu incessantemente. Eu também né, no sentido de aumento de impostos. Eu acho que a CPMF ela vem num momento ruim, mas a ideia dela não é ruim, de todo ruim, né? A ideia dela é boa, mas a Rede Globo, por exemplo, coloca incessantemente nos seus noticiários, né, como se a volta da CPMF fosse uma coisa ruim. Exatamente, não. Claro, uma emissora de TV que nasceu com uma corrupção e que sonega impostos aparentemente de forma ilegítima, né, para ser tão radicalmente contra um instrumento que barra essa sonegação, né? É interessante ver essas questões aí. Essa questão, assim, a gente tem uma mídia que ela... a gente tem que, assim, na verdade eu acho que algumas reformas a gente tem que fazer urgente, de forma, além da tributária, todas essas aí que elas abrangem mais a questão fiscal. Acho que a gente tem que começar a analisar, assim, a questão da mídia, uma reforma para que tu tenha uma mídia aberta, uma mídia que ela esclareça os fatos, ela coloque os prós e os contras, ou seja, didaticamente o que eu procurei fazer aqui, eu trouxe uma concepção do governo e automaticamente na minha fala eu acabei me enganjando e expondo a minha concepção da reforma da Previdência. Mas também eu acho que a mídia tem um papel extremamente importante, colocando os dois lados da moeda, as duas faces para o trabalhador. Aí, assim, quando a gente tem uma mídia que ela tem um viés doutrinador, ela tem um viés ideológico, que ela vai direcionar a tua opinião, o grosso da população, aqueles que, desculpa, né, mas assim, aqueles que passam mais assistindo a Globo, vendo novela, video show, esse tipo de programa, Big Brother, então eles tendem a tornar-se a parte daquela população mais ativa politicamente, entendeu? Mas eu chamo a atenção para uma das minhas primeiras perguntas. Mesmo com esse desconhecimento, com esse ataque corporativo aí da grande mídia, o governo Temer é impopular e a reforma da Previdência também é alvo de várias críticas. Perfeito, até eu acho que o áudio do Anderson lá no início do programa, ele mostra assim, a popularidade do Temer aí nos últimos meses, ela está girando em torno de 9%. Só, segundo relatos de pesquisa, só a Dilma teve essa impopularidade de alguns governantes que nós tivemos. Então, assim, tudo está desencadeando, assim, porque que a população, na verdade, a sociedade civil organizada, ela não sabe a força que tem para demandar e fazer protestos, mobilizações.
Só que a gente, assim, nesses últimos anos, a gente tem visto muito uma acomodação, que ela foi, não foi o que observamos na greve do dia 28, né? Porque a população aderiu à greve, e aí o governo tentou, né, desmontar a ideia da greve, né? E tanto que, assim, a mídia, ela não usou greve, ela usou protestos, alguns protestos isolados, mas teve até alguns políticos chamando os grevistas de vagabundos. Exatamente, então, teve nosso programa chamando a greve de paralisação geral. Porque a gente comparou com a greve de 1917, né, que tá fazendo 100 anos. Então, e eu concordo que teve uma mobilização geral aí num âmbito muito maior da sociedade que está insatisfeito com as reformas propriamente ditas, né? Até porque eles estão assistindo na pele, né? São muito desempregados e estão percebendo que essas reformas sendo colocadas em prática, vai ficar muito mais difícil ainda conseguir emprego, se manter no emprego, vai ficar muito mais fácil também para entrar na criminalidade, piorando a situação da segurança. Mas eu gostaria que a gente fizesse uma pausa, Edson, sei que tu gosta muito de falar, e isso é uma qualidade tua, muito bom para nossos ouvintes, mas tu escolheu uma música aí para nós, que música tu escolheu aí? Eu escolhi, assim, quando eu entrei na faculdade, voltando às reminiscências aí, buscando, até uma homenagem à Janice aí, a professora de literatura aí, voltando às reminiscências aí, lembrei de Casemiro de Abreu, então eu vou voltar às reminiscências aí da minha infância aí, não tão infância, mas do período no qual eu adentrei na faculdade, né, que no segundo semestre, na cadeira de antropologia, nós fomos fazer um trabalho de campo. E esse trabalho de campo me chamou muita atenção, que nós conhecemos assim, o acampamento do MST, que ficava às margens da BR-290, ali no que vai na entrada para Charqueadas, e nós conhecemos também o assentamento. Tem diferença um do outro, mas não vem o viés agora, não vem ao caso eu explicar muito, mas assim, desde então eu tenho um carinho muito, muito forte pelo movimento do Sem Terra, né? E aí eu escolhi a Canção da Terra, que traduz bem, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a ver com outros olhos, a questão do meio ambiente, a questão da terra, ela é de suma importância, a questão da alimentação, para que a gente prime por alimentação com produtos orgânicos, sem agrotóxicos. Um detalhe só, abri um parênteses agora, a gente teve agora, acho que se eu não me engano, no final do ano passado, pasmem, a Monsanto, que é aquela que vende os agrotóxicos, que trabalha com os transgênicos, grande multinacional, ela foi comprada pela Bayer, ou vice-versa, agora eu não me lembro a ordem agora. A Bayer, ela faz o quê? O convidado da semana passada, o Rafael, ele falou exatamente isso, que a Monsanto foi comprada pela Bayer, aí a empresa que te dá o veneno, te dá também o remédio pra te curar o veneno. Olha a lógica. Ou seja, a lógica tá assim, eu vendo o agrotóxico, vou lá, e aí tu vai no mercado lá, tem um tomate que parece uma moranga. Vermelho, não tem mais por onde ser vermelho, né? É uma homenagem ao Internacional de Porto Alegre aí, que hoje vai ser campeão gaúcho. E então, aí assim, ó, tomate com agrotóxico, daí daqui a pouco, daí tu começa a passar mal, tu tem toda a saúde desenvolve, então, aí o que acontece? Daqui a pouco tu vai precisar comprar um remédio, aí a Bayer vai te vender, então ela vende, ela te mata, mas ela tenta te depois amenizar a tua dor ao longo do tempo. Então é por isso que eu escolhi essa canção, a Canção da Terra, com o Teatro Mágico. E detalhe que essa música ela é de autoria do companheiro Pedro Munhoz. Que é um grande militante aí, exatamente, do MST, também da causa trabalhista. Compositor da música é o Pedro Munhoz. E ele esteve inclusive com nós em 2015 na Singles Americanista. Fez todo um relato sobre a questão dos trovadores, da música popular, seja latino-americana, seja na Europa. O Pedro Munhoz é um... E é um grande hino, né? Essa música é o hino do MST, e ela traz bem claro, assim, bem forte, essa questão da terra, que a gente tem que começar a olhar de forma diferenciada, né, para que a gente consiga ter primeiro, a gente tem que ter um bairro melhor, uma cidade melhor, um município. Então ela perpassa por essas coisas assim, questão de alimentação e por uma agricultura familiar. Então vamos de Canção da Terra, de Pedro Munhoz, junto com o Teatro Mágico aí.
História em Pauta, edição de 68, a gente acabou de ouvir aí Menina, Mulher de Pele Preta, do Jorge Ben, e também o hino do MST aí, a pedido do nosso convidado, o professor Edson, Canção da Terra, do Pedro Munhoz. A gente tem uma outra pergunta agora para fazer para ti, grande companheiro aí, Edson. Quais os pontos que tu pode nos destacar do desmonte da Previdência? Eu explico essa pergunta. Como não é uma reforma, a gente prefere chamar aqui no grupo de estudo de desmonte da Previdência. Perfeito. E literalmente, né? Tu tem aí a perda da renda do trabalhador, né? A perda da renda do trabalhador propriamente dito. E que tu acaba na verdade a tentativa é de desmontar o regime como um todo, né? Porque, ou seja, tu quer que o trabalhador prolongue mais a sua vida laboral, né? Então ele vai postergar a sua aposentadoria, consequentemente ele vai contribuir mais com o governo, né? Vai trazer mais receitas para o governo, que ele disse, né, deficitário. Aumento da vida laboral, né? Perda da sua capacidade de consumo, ou seja, tu aumenta a vida laboral, também tu perde uma das características da desvinculação do salário mínimo, né, da aposentadoria, então tu vai acabar perdendo receita aí, né, também, o trabalhador, propriamente dito, acaba perdendo, e tudo isso vai gerar, assim, faz com que as pessoas consigam comprar menos, ou seja, tu vai consumir menos no mercadinho da esquina, na feira do bairro. Então, o impacto direto que tem no trabalho, além desse impacto direto na renda, né, do trabalhador, ele tem um impacto na parte psicológica até, né, da saúde, que acaba... Só uma ressalva, trabalhador e trabalhadora. Desculpa, trabalhador e trabalhadora. Pasme, né? Até acho que quando nós viemos pra cá, nós viemos conversando que a mulher, né? Ela é um ponto importante na reforma. Foi bom o Freitas lembrar agora que apesar de o discurso do governo ser de uma forma que a mulher inseriu-se no mercado de trabalho e ela está ali de igual para igual com o homem, não. A mulher tem uma jornada dupla de trabalho, né? Então, além do período laboral propriamente dito ali, né? Vamos supor, 8, 6 horas, enfim, o período laboral ali formal, ela tem uma outra jornada que ela chega em casa, ela vai preparar a janta, vai cuidar do filho, dos filhos, enfim. E até se tiver certa esse argumento aí do governo, se houve uma diminuição da desigualdade profissional entre a mulher, então a jornada dupla de trabalho está socializada nos dois gêneros. Exatamente. E pasmem, né, um dado da professora Denise Gentil é que ela informa para nós, né, que a mulher vai trabalhar quase 10 anos a mais que o homem, né? Então, além de tu já ter uma jornada laboral formal, tu ainda vai mais para a jornada dupla ali, né, que é a informal, mas que não deixa de ser trabalho, né, porque ela tem que cuidar do filho, enfim, tem alguns afazeres, né, pós jornada laboral, que acaba impactando, tem todo um desgaste físico aí, né, então acaba até afetando principalmente a saúde dessa trabalhadora, né, então... E o pior é que é o seguinte, com essa outra, entre aspas, reforma, que é trabalhista, né, as mulheres, seja grávidas ou seja lactantes, elas estão perdendo muitos direitos. Como, por exemplo, a questão da insalubridade. Agora, por exemplo, se uma mulher nessas condições de grávida ou lactante, ela está trabalhando numa situação insalubre, quem vai estipular que essa situação é insalubre é o médico da empresa, que vai estar a favor de quem? Da mulher grávida ou do patrão dele? Vai estar a favor do patrão. Exatamente, e eu acho que também assim, a questão da reforma trabalhista também, ela eu gosto do tema, do argumento draconiano, né, seja ela previdência ou trabalhista, que para ter uma ideia, a gente vive num contexto assim, que nós temos um parlamento extremamente conservador e na verdade, além de conservador, eles estão desengavetando processos aí, reformas, ou seja, vamos usar a palavra, né, que o Freitas colocou, eles estão desengavetando desmontes
de direitos já adquiridos pelo trabalhador, no seguinte sentido, de que tu tem lá a reforma trabalhista, que é essa questão das terceirizações, tu vai precarizar o trabalho. Pô, onde é que tu vai ter condições de tu negociar com o patrão lá? Negociado vai prevalecer sobre o legislado? Qual é a força que tu tem se tu não tiver... Claro, vale uma ressalva aqui, precisamos de uma reforma sindical urgente, né? Que hoje o sindicato, eu acho que ele não expressa a vontade do trabalhador como um todo. Então, até pelo simples fato de não conseguir mobilizar todo o aparato ou todo o trabalhador em si. Então, eu acho que assim, precisamos de uma reforma sindical, no sentido de que tenha uma maior mobilização por parte do trabalhador, exceto alguns sindicatos que têm essa mobilização, né? Um pequeno parênteses aqui, tu defende uma reforma, não um desmonte do sindicato. O que a gente defende é assim, ó, é o seguinte sentido: a gente defende que a gente consiga melhorar as condições do trabalhador propriamente dito. Então, com a questão da distribuição de renda mais equânime, seja ele por parte da Previdência, seja ele por parte do trabalho, a venda da força de trabalho propriamente dita, né? Que tu tenha um salário digno, que a própria Constituição já apregou lá nos seus princípios, nos direitos do trabalhador. Tu tem que ter acesso à educação, saúde, lazer. Me diz, com um salário mínimo do jeito que está estrangulado, que tu perde um poder de compra enorme, brutal, por parte da inflação, por parte de juros, enfim, por parte de tributos. Ou seja, hoje 40% do que tu compra, tu vai lá comprar um quilo de arroz, 40% do que tu tá levando do arroz está embutido em tributo. A gente precisa urgente de uma reforma tributária progressiva, que tu taxe mais aqueles que têm condições de pagar mais, ou seja, entendeu? Então algumas reformas que eu acho que o Partido dos Trabalhadores perdeu o trem da história aí, no seguinte sentido de implementá-las, né? E isso deu força para que essas forças conservadoras voltassem aí nos últimos anos aí, e chegando ao ápice aí com o impeachment da presidente democraticamente eleita, né? E pode concluir. E eu acho que é isso, o parlamento. A gente tem que tomar bastante cuidado, que acho que o áudio do Anderson, ele disse assim, a população, a sociedade civil ganhou força, mas a gente não pode esquecer que a gente tem 513 deputados lá, que a grande maioria não vota a favor do povo, ele não vota a favor da população, sabe? Por quê? Porque ele está lá estritamente visando o interesse próprio dele. Aí a gente pode gerar um debate futuramente, a confusão entre o público e o privado, né? Tem a questão do patrimonialismo, que vem há 500 anos aí, intrínseca no aparato governamental, seja ele municipal, federal, estadual, que essa confusão entre o público e o privado aí, que vem há 500 anos afetando o Brasil aí também, que não deixa a gente... agora, na semana passada, o Temer estava comprando votos aí por... tem alguns deputados que devem tributos pro governo aí, porque tem empresas ou coisas afins, e eles estavam trocando voto para a reforma da Previdência por qual a palavra? Agora me fugiu, não é... Cargo? Não é encargo. Quando tu deixa de cobrar fugiu a palavra. Isenção. Então, ou seja, ele estava trocando o voto por uma isenção. Assim, tu me deve 500 milhões, tu vota em mim, eu vou te abonar tua dívida, aí tu me paga 100, ou enfim, ou não paga nada, entendeu? Então, essa barganha... O relator dessa questão da Previdência, ele é um cara que tem uma empresa que deve pra Previdência. Deve pra Previdência, então... Arthur Maia do PPS. Isso, Arthur Maia do PPS da Bahia, se eu não me engano. Então, eu acho que eles estão defendendo algumas coisas indefensáveis na atual conjuntura, né? Porque tu está diante de uma crise, tu precisa de arrecadar mais, tu precisa fazer um círculo virtuoso da economia, tu precisa gerar mais receita para que tu consiga distribuir essa receita. Se tu tem uma queda no produto interno bruto ao longo dos 3 últimos anos, é sinal que alguma coisa tem errado, né? Será que a culpa é da Previdência?
Eu acho que é de a gente pensar e refletir, como diz a Denise Gentil, né? Será que a reforma que a gente precisa fazer é na Previdência? Ou a gente precisa fazer uma auditoria na dívida pública? A gente precisa fazer uma auditoria nas desonerações das empresas? A gente precisa fazer uma auditoria... Enfim, não na Previdência. Claro, eu acho que as contas da Previdência, ou como um todo, da Receita e dos gastos do governo, ele precisa ser mais claro, as informações precisam ser mais transparentes. Pô, se vem um economista francês lá tentar angariar dados no Brasil e não consegue, o Brasil não está inserido na pesquisa dele no livro esse do Capital, do Thomas Piketty, porque ele não conseguiu buscar essas informações. Entendeu? Então, pô, é muito nebuloso essa questão, né? Previdenciária, fiscal, receita, despesa. E isso é uma estratégia, né? Para que tu torne isso nebuloso e tu não forneça esses números para a população, num grosso modo. Porque daí os caras vão começar, opa, parei, tem alguma coisa de errado. Se tu recebe X e tu gasta X, e onde é que tá indo o restante aqui? Ou é desvio, alguma coisa, então... mas justamente por isso, acho que tem essa confusão muito intrínseca à nossa formação, né? Que é a questão do público e o privado se misturar e se perder nas entranhas do parlamento e da política propriamente dita, né? Isso causa todo esse discurso aí que vai contra o trabalhador, né? Propriamente dito. Lembrando aos web ouvintes que a gente está com uma dificuldade aí com a questão do site, do blog, avozdomovo.blogspot.com, porque a gente atingiu o limite aí do streaming, né? Do programa ali que faz a transmissão, mas nós estamos ao vivo ainda no 88.3 aqui para os trabalhadores, estudantes e desempregados do Morro Santana e arredores. E vamos disponibilizar o vídeo completo no YouTube desse programa, né? Para quem não pôde acompanhar agora com essa questão do streaming aí que atingiu o seu limite. Atingiu o teto. É bom Isso é bom, é um bom sinal. É sinal que assim que a gente tem noção que até com a questão da greve, né? A mobilização ela tá surtindo um efeito. E o que é uma palavra que a gente usa bastante no Minervino lá, Fábio, assim, nós temos que ocupar os nossos espaços de direito, né? Então esse é o principal objetivo do Minervino lá em Alvorada, é nós ocuparmos os espaços. A gente vai gerar esse debate no Minervino. A gente tem se pode chamar uma matéria que é Cultura e Cidadania, que visa justamente isso com o Fabiano Vaz e o Leandro. A gente vem elaborando um cronograma, né? Para trazer palestrantes, a gente vai trazer, vamos procurar abrir essa caixa preta, né, que são as isenções, são as arrecadações, finanças, para onde é que a gente pode ir, qual é o rumo que a gente pode chegar. Eu acho que é uma questão bem importante, assim, a gente tem que trabalhar a questão de planejamento, onde é que a gente quer chegar num futuro próximo, ou curto, a longo prazo, seja na economia, sustentabilidade. Ontem eu estava conversando com o Rafael lá na nossa reunião geral, né, do Minervino. A gente vai propor um seminário de discussão sobre justamente esse ponto. O que a gente pode colaborar, eu digo, nós, o Minervino, como é que o Minervino pode colaborar com o município de Alvorada no sentido de fomentar a discussão do desenvolvimento sustentável, né? Da arrecadação sustentável de uma receita que Alvorada é um município pobre, considerado uma cidade dormitório, tem uma arrecadação mais econômica. Pasme, eu assisti os debates, né, do ano passado, agora trazendo um pouquinho, dando um parênteses aqui para a política do ano passado, lá, os candidatos a prefeito. O que eu vejo assim, eu conversando com o Marcito, a gente trocando alguns diálogos ao longo das campanhas lá, ele disse assim, cara, tu tem uma visão meio crítica do negócio, mas é que assim, eu acho que a gente chegou num ponto crucial que nós temos que desmistificar a questão da receita do município. De onde é que vem essa receita? O que tu gasta? O que tu gasta e melhor ainda, aonde que tu gasta? E é o que a população quer gastar? É nisso? E é importante também desmistificar essa questão de que os empresários formam a classe produtora, quando quem produz é os trabalhadores. Exatamente, o trabalhador ele produz a riqueza desse país. Então, claro, é bom deixar bem claro, mas o trabalhador, eu acho que quanto ao sistema no qual nós estamos inseridos, né, a gente precisa desse trabalhador, e nós precisamos também do empresário. Mas o empresário seria o meio termo, né? E ajuda a gerar emprego também. Exatamente, mas é um empresário consciente, um empresário que assim, que
forneça para a sociedade civil, lá um termo gramsciano, sociedade civil propriamente dito, que tem uma contrapartida, que é o que a gente estava discutindo, acho que até fora do ar, né, Fábio? A gente precisa, assim, ao mesmo tempo que o BNDES faz um fomento, que uma Caixa Econômica Federal fomenta um investimento, que um Banco do Brasil fomente um investimento, reduzam os juros para que esses empresários possam investir num parque produtivo, que a gente consiga ter uma contrapartida. Nós, sociedade civil, consigamos ter uma contrapartida com maior geração de emprego. Aí vai incidir lá a redução dos 14 milhões de desempregados ao longo aí dos últimos tempos, que a gente chegou ao ápice aí agora, no mês passado, 14 milhões de desempregados aí. Então, a gente trabalhando conjuntamente, mas claro, eu acho que assim, a gente tem que ter bem claro que esse empresário ele tem que dar uma contrapartida, assim como contrapartida, acho que é uma palavra até bem utilizada nos últimos tempos aí, questão da dívida do estado do Rio Grande do Sul, né, com o Sartori tentando negociar, e a todo tempo lá o Meirelles e o Temer pedindo uma contrapartida, ou seja, privatização, né. Eu acho que assim, tem alguns setores essenciais na sociedade que não pode pensar nem em privatizar. Cara, tu privatizar um Banrisul, que é um banco que fomenta a pequena agricultura, N fomentos aí ao interior do estado. O que eu acho assim é que a gente chegou num momento que nós precisamos, assim, até acho que a palavra é gerenciar as receitas e as despesas de forma saudável, sustentável, né? E eu acho que esse debate tem que vir à tona. Por quê? Porque os setores mais à direita, eles estão abraçando esse discurso. Tanto é que assim, a gente tem empresários ganhando eleições aí nos últimos... No último pleito aí, né? Vamos lá, bem claro, né? São Paulo, né? Então, aí um dos louros que ele tá dizendo, mas eu fiz o programa Corujão. Não, o programa Corujão já estava estipulado pelo Haddad, né? Então, ele já tinha como objetivo já estabelecer isso aí. Só que, claro, aí a gente sabe, tem alguns boicotes, enfim, N coisas ali que... Eu acho que esse tipo de cenário a gente tem que perpassar, a gente tem que pular essa etapa e a gente tem que começar assim, a pensar na receita, na despesa, a gente tem que começar a pensar que município que a gente quer que... Primeiro de tudo, eu acho que a mudança começa em nós. A mudança começa a gente sair da inércia, né? E eu acho que um exemplo bem claro dessa saída da inércia, eu acho que é o Minervino na Alvorada. Eu até vinha conversando com o Rafael, acho que o Minervino, ele tá com um papel vital lá no município de Alvorada, que é propor esse debate, e eu vou convidar até agora todos os ouvintes, todas as pessoas que não estão nos escutando aí, para participar no dia 13, tu lembra do horário, Rafael? Dia 13 de maio, acho que é das 9 horas. A partir das 9 horas. Nós temos um evento lá no Instituto Federal. Agradecer também ao Instituto Federal, né? Vale a ressalva ao professor Fábio Marçal, lá, diretor, que acolheu ao Minervino, né? Com a estrutura, cedendo lá para nós a estrutura, todo o aporte físico, para que a gente consiga fazer um trabalho bacana lá. Eu digo a gente, nós professores como um todo, né? Que estão envolvidos no projeto. E que o Minervino tem esse papel de discussão no município, e a gente vai começar a chamar a população, todo mundo que queira participar, que queira conversar com nós, se inserir nesse projeto, no seguinte sentido de que a gente tem que começar a discutir alguns temas bem importantes, né? E mais do que tudo, eu acho que é um papel vital para nós trabalharmos a informação. Nós temos a informação e muitas vezes ela fica retida com nós ou com o grupo em si, com o coletivo. E eu acho que é papel de suma importância esse coletivo repassar essa informação para como um todo da população de Alvorada, não só Alvorada, mas Porto Alegre, como assim a gente teve agora, foi disponibilizado para nós aí a rádio aqui, né, a Voz do Morro. Então a gente está num nível macro, né, conversando com ouvintes, com toda a população, e a gente está colocando alguns temas de suma importância para que a gente consiga sair da inércia. Mas para a gente sair da inércia a gente tem que saber o que está fazendo. Então a gente precisa da informação é vital nesses tempos, né, nesse contexto, nessa conjuntura, a gente precisa saber para que lado vai correr, o que está acontecendo, porque não adianta a gente chegar aqui e começar a falar um monte de baboseira, sem embasamento nenhum, sem ter conhecimento nenhum. Então, tendo a informação, a gente repassa ela, vamos começar a fazer audiências públicas lá em Alvorada, palestra, enfim, tudo que for direito nosso, porque a gente tem um direito.
ocupar os espaços que são públicos, né? Então é vital, é muito vital nessa conjuntura, e o Minervino tem um papel importante, né? E eu fico lisonjeado, né, em compartilhar do conhecimento com as outras pessoas e receber as reuniões são constantemente uma troca de conhecimento mútuo, Fábio. É convidar o Fábio para participar de alguma reunião conosco lá, né, para ter uma noção do que meus horários estão corridos agora, mas quando eu puder eu participo. Para ter noção do que é o Minervino em Alvorada e o que está fazendo, não só com a vida dos alvoradenses, mas também com a nossa, né, propriamente dito, que eu acho que é bem importante. Tu citou o evento dia 13, o título é a Mulher Negra na Sociedade. Mas, Fábio, qual é a próxima pergunta aí pro nosso convidado? Bom, o nosso tema, né, do desmonte da Previdência, ele é mais um capítulo desse drama que se chama avanço neoliberal no Brasil, né? E junto com o desmonte da Previdência também nós temos aí a questão das terceirizações restritas, que foi aprovada há pouco tempo. E na semana passada, ou retrasada, foi aprovada na Câmara dos Deputados também a reforma trabalhista, né, que agora vai para o Senado. Essa também desmonte da CLT, né? Essas três etapas aí, a terceirização, o fim de alguns direitos da CLT e o desmonte da Previdência, eles, em conjunto, essas medidas, elas praticamente dão uma linha para o trabalhador brasileiro que seria um retorno a um trabalho análogo à escravidão. O que tu pensa sobre isso? Tu concorda? Como tu comentaste, né? É um tripé, na verdade, né? Que ele começa com a PEC do teto dos gastos, vem com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, enfim, são reformas draconianas, né, na minha concepção, e que fazem com que o trabalhador perca o poder aquisitivo, perca alguns direitos adquiridos, que é questão de, imagina, cara, tu trabalhar 12 meses ao ano e tu vai tirar férias, aí tu tenta programar férias lá, porque aí tu não conseguiu juntar uma grana durante o ano. E aí pior, tu trabalha alguns meses, na hora de tirar férias, o empregador te demite. Não, e pior ainda, daí ele vai parcelar tuas férias, vai parcelar, entendeu? Eu vou te pagar em 3 vezes, tem o 13º do funcionalismo público hoje vem sendo parcelado em 12 vezes ao ano aí. Aí, pasmem, daí, assim, eu acho que a gente tem que ter se vale pra um, vale pra outro, 2 pesos, 2 medidas, né? Vamos lá, a Dilma foi impeachmentada pelo fato de, o fato jurídico foram as pedaladas fiscais, né? E o que o governo do Sartori fez com o 13º do ano passado do funcionalismo? E tanto que assim, agora a justiça, o Banrisul estava cobrando, a justiça deu voto pro trabalhador que ele não precisa repor esse dinheiro, porque advém juros aí, né? O trabalhador foi lá e pegou um empréstimo no Banrisul. Então agora o Banrisul estava cobrando os juros. Ele, como instituição, né, financeira. Mas isso até ajuda, essa questão do Banrisul, eu tenho muitos amigos do Banrisul que trabalham lá e que fazem parte da política até sindical do Banrisul. Como o governo ele tem essa noção, né, de como desconfigurar algumas instituições públicas para depois fazer com que o povo se revolte contra ela. Essa questão do trabalhador pedir o empréstimo adiantado do Banrisul é um dos motivos. Por exemplo, o Banrisul é um banco, óbvio, né? Todo banco ele exige uma certa quantia de juros. Só que o trabalho do Banrisul ele é muito bom, por exemplo, na questão da agricultura, né? Isso, do fomento, ele fomenta o principal objetivo do Banrisul, né, é tu fomentar o desenvolvimento em todos os rincões do Rio Grande do Sul, Alguns outros bancos não estão presentes porque não acham rentáveis ou lucrativos, o Banrisul está lá presente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que os trabalhadores foram obrigados a pegar esse empréstimo do Banrisul para receber o seu salário, né? Perfeito. E o Banrisul vai cobrar um juros que é estipulado também pelo Banco Central da Vida. Exatamente. E o trabalhador vai se revoltar contra o Banrisul, porque ele vai achar que o Banrisul tá pegando, eu já tive que adiantar um dinheiro do Banrisul, ele está cobrando um juros. Aí outra coisa que eu comentei, né, ao longo da minha fala, é assim, a questão dos juros, ela impacta direto no bolso do trabalhador, né? São dois quesitos assim que tem um impacto direto. É a questão dos juros, né, exorbitantes,
né? Então a gente tem os juros abusivos, na minha concepção. E isso ajuda a estimular as pessoas a pensar, mas o Banrisul tem que ser privatizado mesmo. Exatamente. O juro já tá muito alto. Mas, ô Fábio, é uma estratégia do governo Sartori, né? E trazendo para nossa seara aqui, nosso rincão, né? É uma estratégia do governo Sartori utilizar isso. Eu vi bem assim, ó, a escola onde o meu filho estuda, assim, ó, né, é uma escola estadual, né? Então o que aconteceu? No ano passado, alguns professores aderiram à greve, ou seja, uma boa parcela da escola aderiu à greve. E o que aconteceu? Tu conversando com os pais automaticamente ali, o que eles entendiam? Tipo, o professor. Aí nós vamos ao conceito que foi utilizado da. O professor é vagabundo, porque isso aqui fica fazendo greve, não sei o que. Não, mas é uma estratégia do governo colocar a sociedade civil contra o funcionalismo público, propriamente dito, e contra essas instituições que fomentam o desenvolvimento, seja o caso do Banrisul, ou seja o caso da escola pública, né, de qualidade, que é justamente isso. A ideia, a concepção, a estratégia do governo é tu fazer assim, ó, não, parei só um pouquinho, aquele professor, não, cara, é um baita de um vagabundo, não tá dando aula, não sei o que. Então, a sociedade, ela vai contra a isso, entendeu? Porque a mídia bate muito forte em cima disso. Então, a mídia vai mostrar, assim, não, olha, o cara ficou 50 dias em casa, não sei o que, meu filho tá perdendo aula, mas a gente não sabe o que tá por trás. Aí a gente tem que fazer na minha até conversa em casa com minha esposa, que a gente tem que fazer um exercício de reflexão e utilizar o conceito de empatia. Vamos lá, tu já te colocou no lugar do outro para saber o que o outro está sentindo? Então, porque é muito fácil nós julgarmos as pessoas ou julgarmos aquele trabalhador que está em greve, quando na verdade a gente sabe que ele recebe o salário durante o mês, já vem ao longo de quase 12 meses, eu acho, com salário parcelado, desde o ano passado. Então, aí tu chega lá e ele olha o contra-cheque dele, o saldo bancário dele, daqui a pouco ele recebeu R$100, daqui a pouco ele recebeu 150, daí vai ao longo do mês agregando aquelas migalhas ali que o governador vai depositando e, cara, as contas batem na tua porta no início do mês. Tu tem lá a tua luz para pagar num X dia, tu tem o teu cartão de crédito para pagar e aí tudo isso vai comendo juros, e é isso que o Banrisul fez também. Ele agora, como uma instituição financeira, ele cobrou os juros. Só que, cara, a justiça, acho que o pessoal entrou aí com alguns mandados aí, e a justiça disse que não, e isso não deixou de ser uma pedalada. Só que como o governador tem uma maioria no parlamento, não vai ser impeachmentado. Mas enfim, eu acho que esse é pauta para um outro debate. Mas o que a gente tem mesmo assim, ó, é um desmonte bem claro e uma estratégia de jogar o trabalhador contra ou melhor, jogar a sociedade civil contra o trabalhador, propriamente dito, seja ele funcionalismo público, principalmente o funcionalismo público, né? Porque é uma lógica desse viés neoliberal, né, que tu propõe um estado mínimo, para te propor um estado mínimo, tu não precisa de muito trabalhador na máquina pública, né? Então, para te não justificar o menor número possível de trabalhadores na máquina pública, o que tu precisa? Tu precisa mostrar que esses caras não trabalham. Então, qual é a lógica que os caras estão fazendo? Não vem. Os caras não trabalham. O Marquesan começou agora com o terrorismo dele também, né? Ele tá aprendendo com o Sartori, com o Temer, enfim, é uma escola, eu acho, ultimamente. Essa lógica do Estado neoliberal aí é aquela lógica do adolescente rebelde que é antissocial, não? Fica trancado na rede social, não quer saber de outra pessoa junto, não quer saber do povo. Não quer. É a lógica do Estado neoliberal, a lógica antipovo, né? Antipovo, então. Quanto mais pessoas tiver dentro do Estado, melhor. Exatamente. Então, o que eles querem é um Estado mínimo. Então, para te provar um Estado mínimo, tu tem que mostrar que esse Estado não funciona. E pelo contrário, o Estado, na minha concepção, ele precisa gerir a coisa pública. Claro, eu acho que, como eu falei, assim, a gente tem que ter uma sustentabilidade nas finanças, Só que assim, tu ter uma sustentabilidade nas finanças para te financiar o capital rentista, aí fica complicado, né? Porque daí, que contrapartida os rentistas nos dão? Então, 50% da nossa dívida é paga em juros, 500 bilhões que poderiam ser investidos em educação, saúde, infraestrutura, melhorar o nosso parque industrial para gerar emprego e renda. Então, é extremamente complicado essa lógica que os governos têm estabelecido. Mas isso é muito... A gente tem que fazer uma autocrítica, porque nós, sociedade civil, temos uma parcela de culpa, né? Porque
se os caras estão lá, a gente votou, principalmente os deputados, enfim, deputados federais, estaduais, vereadores, propriamente dito, né? Então, essa autocrítica eu acho que a sociedade tem que fazer, porque assim, a gente não pode estar alheio à política, né? Então, que a política, ela está inserida em todos os âmbitos da sociedade, seja ele no público ou no privado, seja ele tu militando ou não militando, tu convive com a política, e mais cedo ou mais tarde ela vem cobrar conta. Então, essa consciência, eu acho que o Minervino está trazendo principalmente para a população de Alvorada. Não ficar alheio à política e não se manter na inércia, né? Como diria a música do Rapa, né? Não ficar sentado na poltrona no dia de domingo, né? Não, tem que ficar ouvindo a voz do morro, né? É isso aí, ouvindo a voz do morro. Não só Minervino nesse papel, como a Rádio Comunitária A Voz do Morro, a Resistência Popular, o COLEP, né? Que é o Coletivo pela Educação Popular. E além disso, nós, do Grupo de Estudo Americanista, Cipriano Barata. Mas, Edson, vamos chegando no final do programa e vai cada um de nós fazer uma última questão aí. Minha última questão é a seguinte: como fazer para lutar contra o desmonte da Previdência e B? Qual é o teu papel nisso? O que a gente pode fazer? Primeiro sentido, primeiro ponto, nós vamos sair da inércia, tá? E isso o Minervino já está propondo isso lá na Alvorada. Saímos da inércia, né? Ou seja, principalmente, saímos das nossas residências, né? E estamos ocupando o Instituto Federal, né? Durante toda a semana e agora também aos sábados e domingos também, né? Com alguns eventos. E a nossa ideia é ocupar também as associações de bairro, comunidades, aquelas que estiverem interessadas em alguma palestra, aula pública com professores do Minervino. Sintam-se à vontade, né, de entrar em contato aí com o pessoal. Depois a gente pode divulgar também junto com o material o contato aí das pessoas lá do Minervino, a parte administrativa e a parte pedagógica também, para que a gente consiga assim, possibilitar o acesso de mais e mais pessoas. Ou seja, porque infelizmente lá no Minervino a gente tem capacidade para atender uma X demanda, mas o nosso maior objetivo é atender maior do que essa demanda, né? Então, como é que a gente vai conseguir isso? Não dentro da sala de aula formalmente, mas então a gente vai até essa população com palestra, aulas públicas, eventos, enfim. Sintam-se à vontade, depois a gente disponibiliza aí por intermédio do Rafael também a questão dos contatos. E eu acho que assim, a gente tem um ponto bem importante que eu queria frisar, que a gente tem algumas alternativas quanto à questão da dívida pública. Pasmem, a gente tem dívida corrente líquida, né, em torno de 1 trilhão. Ou seja, esse dinheiro está parado lá, que ele serve de quê? Ele serve de colchão, né? Ele serve de colchão para que os rentistas invistam nos títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, vocês perceberam a lógica surreal do negócio? Que é assim, ó, surreal para nós, né, trabalhadores, mas bem real para o capital rentista, que é assim, juros estrondosos, quando na verdade nós temos lá parado lá um investimento, um capital que poderia ser investido em infraestrutura, educação, saneamento, é 1 trilhão. É uma poupança que foi gerada ao longo dos superávites primários lá desde 2000, principalmente assim, a gente teve bastante superávit primário no período dos primeiros 8 anos lá do governo petista com o Lula. Então, esse dinheiro, ele tá lá parado no caixa do Banco Central, como se a gente tivesse uma poupança. Aí, em determinado momento, lá a gente pega e fala, eu quero investir, eu vou comprar minha casinha, eu vou comprar uma carrocinha, sei lá. Enfim, esse dinheiro tá parado. Então, a gente tem capital para investir, Tu investindo em... o Estado em si investindo na infraestrutura, enfim, nessas coisas. Tu tem um ciclo virtuoso da economia no seguinte sentido, de que tu investe, tu vai gerar emprego, tu vai gerar renda, tu vai gerar um consumo, tu vai melhorar a tua arrecadação em si. Concordo, a gente tem que ter tem que ser equânime entre receita e despesa, mas a gente precisa tornar isso bem claro também, transparente. E quero agradecer aí o convite do Melo e do Freitas também. Mas antes de tu fazer a tua despedida, Edson, eu quero que tu alerte aí nossos leitores, nossos web ouvintes, sobre dicas de leitura. Eu sei que tu trouxe um artigo aí, tu já citou esse artigo. Ah, perfeito. Eu vou, assim, Melo, nós vamos disponibilizar depois ali o nome do artigo, assim,
Previdência, reformar para excluir. E o que acontece? Diversos artigos de economistas renomados aí, dentre eles a Denise Gentil, que é a minha inspiradora, na verdade, né? E esse artigo, inclusive, vai virar um livro, tá? Ele vai virar um livro que é justamente, ele traz toda essa concepção que a gente discutiu aqui, a questão da demografia, a questão, ali tem mais dados com números, enfim, de alguns períodos ali que eles abordam, né? E a gente vai disponibilizar também um material ali, um artigo, que vai ser de toda essa nossa conversa, e a gente vai disponibilizar, vou disponibilizar também uma bibliografia mais extensa lá também depois no final, para também a gente, para que possam ter acesso, para que na verdade a gente tenha um conhecimento, e na verdade a gente está socializando a informação, né? Esse conhecimento, ele não pode ficar retido só comigo, com o Freitas ou com o Melo, né? E o Melo também, o outro Rafael Melo, agora deve estar falando em mim, né? Porque o nome dele é o Freitas, e o também é Melo, né? São meio irmão. Então, e não só isso, eu sou Rafael, como o Rafael também é Rafael. Daí dá uma confusão de Rafael com Melo também, né? Já viu. Mas eu acho que assim, a premissa básica é essa a oportunidade que a gente teve de socializar essa informação, de talvez assim, como eu procurei abordar um viés mais econômico, espero ter sido bem claro, né? Espero que os nossos ouvintes tenham entendido. Se não entenderam também, pode bombardear ali com resposta, a gente vai procurar responder todas, se a gente não conseguiu responder as perguntas aqui durante a audiência, aqui durante o programa, a gente vai também responder ao longo aí da semana, enfim, a gente vai procurar não deixar o pessoal literalmente no vácuo, né, sem a informação, e agradecer de bate-pronto aí ao convite, né, que... Não, mas o agradecimento é recíproco, e eu, tradicionalmente, eu gosto de polemizar, né, de contrariar nossos convidados, então eu vou te contrariar publicamente aqui, porque o nosso programa de hoje, pela primeira vez, teve recorde de audiência, né, tia? Teve uma quantidade excessiva de pessoas aí acessando, e aí ficou fora do ar nosso streaming. Então isso pra mostrar que tu tá errado, a população não tá tão acomodada assim, o pessoal tá interessado em economia e política. Fico feliz que a população esteja enganjada, gostaram do programa, pelo sinal, ou não, ou enfim, escutaram o programa, né, se dispuseram lá de um período X ali do seu tempo para escutar o nosso debate, que é extremamente importante, é vital para a conjuntura, é como a gente explanou ao longo ali da nossa conversa, e claro, eu acho que assim, o conhecimento e a gente faz democraticamente isso, assim, aprendi com os nobres companheiros de mesa também, e procurei passar alguma coisinha do que a gente vem estudando, a gente vem abordando aí, vem levantando. Isso espero que vai se tornar um artigo, né, que nem eu falei ontem com o Rafa Melo, né, do cursinho, para que a gente escreva junto, para que a gente construa opções alternativas, para que a gente enseje uma sociedade melhor, uma sociedade que seja mais justa, equânime, principalmente com o trabalhador, que é a pessoa aquela que gera a receita propriamente dita, mas que a gente consiga ter opções de lazer, enfim, que a gente consiga, assim, por intermédio do nosso trabalho, a gente consiga ter. Na verdade, o que a gente quer é que os nossos direitos sejam cumpridos, né? E os direitos adquiridos, que eles não sejam retirados, né? Sejam eles trabalhistas, previdenciários. E eu acho que fica a mensagem que a gente tem que lutar até o fim e não esmorecer, né? Porque eu sei que a luta é árdua, é difícil. O contexto, a conjuntura, ela não é nem um pouquinho propícia ao trabalhador. Ela não enseja esse tipo de movimento, mas a minha concepção, eu acho que a gente vem numa contra-hegemonia à la Gramsciana, né? Seja o Minervino, ou a Voz do Morro, ou os movimentos sociais, são uma contra-hegemonia às políticas que estão tentando ser implementadas e que voltaram a todo vapor, porque na época do Fernando Henrique a gente já vinha, se bem que vamos elogiar o Fernando Henrique, foi bem moderado comparado ao Temer, né? Então, e eles voltaram com um sangue no olho, né? Um sangue no olho, como a gente usa um termo lá no Minervino. Eles voltaram com sangue no olho, e cabe a nós agora, contra-hegemonicamente, mobilizar
e ocupar os espaços, bem, extremamente importante a ocupação dos espaços. Nessa ocupação, a gente vai passar para a população todas essas informações e elas vão se posicionar. Pô, parei, tá errado isso aí, tem alguma coisa errada, né? Então, e agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para qualquer outro eventual debate aí que queiram fazer. Fico à disposição dos camaradas da mesa e dos ouvintes também. Espero que tenham gostado. Apesar do tema ser político, né, e é bem números, às vezes a gente não gosta de números, mas acho que é importante a gente conhecer os números nessa conjuntura atual. Bom, então a gente se despede aí dos nossos web ouvintes, nossos ouvintes da FM. Hoje, dia 7 de maio, correto? Correto. Programa, edição número 68. Ao som da música Mapuche. Com muita honra, eles que venceram a guerra de 3 séculos contra os imperialistas incas, os imperialistas espanhóis, com sucesso na Guerra de Arauco. Deveria ser um conteúdo vestibular, infelizmente está subterrâneo. Mas foi a guerra que durou mais tempo na história da humanidade, onde os indígenas trazer conteúdo aí dos Mapuche. Guerra de Arauco. A gente pode falar com os professores de história aí, com o Fabiano, tem o Vaz também. E o Fabiano, como é que é o sobrenome do Fabiano? Tem o Fabiano Boldrini e Fabiano o Boldrini, Fabiano Vaz. E podemos montar aí alguma coisa, algum material nesse sentido aí pra clarificar esse tema aí. Trazer material tem vastamente no blog. Temos um verbete aí, Guerra de Arauco. E tem imagens também. Eu me despeço dos nossos ouvintes, principalmente aos trabalhadores formais e informais e aos estudantes do Morro Santana, da Vila das Laranjeiras, nossos alunos do Minervino e a classe trabalhadora do mundo. Trabalhadores do mundo, vamos nos unir. Já falava o finado Karl Marx que dia 5 foi na sexta-feira, completaria, se estivesse vivo, 199 anos, né? Então fica aí a nossa homenagem a um americanista europeu. É isso aí. Foi Karl Marx. Bom, e Edson, tem uma coisa a mais aí que tu gostaria de falar, que passou despercebido, que é dar uma despedida final, a última despedida final aos nossos ouvintes? Mas é um risco, né? Dar uma despedida final, daí eu falo mais uma meia hora, né? Não, mas é assim, como eu falei, agradecer mais ou menos, na verdade, o convite, né? E pedir para que os ouvintes acompanhem, as pessoas acompanhem o Minervino, o que a gente está fazendo lá em Alvorada, né? Que tudo isso que a gente discutiu aqui vai gerar discussões também no Minervino em Alvorada, e eu espero ter contribuído para clarificar um pouquinho mais a questão da Previdência e para que as pessoas entendam qual o reflexo real no bolso, né, propriamente dito, porque a gente fica às vezes só numa discussão no âmbito das ideias, no abstrato, porque os números às vezes eles não são abstratos, eles são coisas reais, né? Mas a gente fica só no campo das ideias ali, discutindo, e eu acho que a gente tem que começar a ir para a prática propriamente dita, né? E é o que a gente tem feito lá no Minervino, e socializando as informações, a prática se faz presente todo dia no Minervino de Oliveira. E agradecer. E uma boa tarde, um bom domingo a todos aí. E agradeço também aos ouvintes aí que perderam não, né? Na verdade, dedicaram um pouquinho do seu tempo aí a nos escutar aí. O Melo, o Freitas aí. E a gente compartilhou aqui, acho que fez um bom debate. Acho que ficou bem bacana, assim, a proposta que eles me fizeram aí de a gente democraticamente discutir algumas pautas aí que fazem parte da conjuntura atual e que são de vital importância. Tá certo, obrigado Edson, até semana que vem com mais um História em Pauta, aqui direto da Rádio A Voz do Morro 88.3 FM e pelo blog avozdomorro.blogspot.com. História em Pauta, história, educação e polêmica. Até domingo que vem.